quintas-feiras aqui na TVC, né? Das 8 às 9 da noite, esse nosso encontro especialíssimo. Eu já vou logo em seguida chamar a matéria vôlei, né? Com o meu querido Anderson Meirelles, um amigo, uma pessoa muito competente, uma pessoa que está sempre buscando a perfeição, buscando melhorar, incentivando outras pessoas. Bom, vocês vão ver agora na matéria. Assiste aí, Anderson Meirelles, eu volto logo depois. Ginásio de Esportes da Mário Quintana. Eu estou aqui com o Anderson Meirelles, técnico de voleibol. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o mundo dos esportes aqui em Pelotas, principalmente a área que ele se especializou, que é o vôlei. Anderson, conta aqui pra gente. Tu vem da área de educação física como professor e te especializou, ou seja, te voltasses, né, pro vôlei. O que te levou, o que te chamou a atenção no vôlei que fez com que tu te dedicasse inteiramente a essa área? Olha, o que me chamou a atenção no vôlei foi a plasticidade do jogo, a beleza dos movimentos e tal, os resultados que a seleção, aquela geração da década de 80 conquistou e construiu. Ver o voleibol jogado no Maracanãzinho, né, 20 mil pessoas assistindo, céu aberto, Brasil e Rússia, mesmo com chuva, o pessoal se dedicando. E depois eu entendi também que o voleibol é praticamente que algumas ações, em termos de estratégia, é quase que um jogo de xadrez. Sabe? Então essa coisa do montar as estratégias, do desafio. Eu gostei muito do desafio que o voleibol proporciona. Tens te realizado bem nessa área, eu sei que tu é bem apaixonado por isso. Tu começasse lá no Cruzeiro, tu me disseste? Exatamente, aqui em Pelotas, em seguida da como técnico mesmo? Em seguida da minha formação, né, em 96, no Clube Cruzeiro, onde abriu a primeira porta. Aí depois eu fiz estágios em São Paulo e fui chamado para trabalhar em São Paulo. Aí fiquei em São Paulo de 96, meados de 96 até meados de 2001. Aí retornei em 2001 aqui para Pelotas, voltei novamente para o Clube Cruzeiro e depois em 2003 eu fui chamado, uma proposta interessante para a ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, e depois em 2006 acabei entrando no Clube Brilhante. No Brilhante tu estás até hoje, onde né? estou até hoje. Então eu sei que no Brilhante a trajetória é bem vencedora, né? E se a gente vai comparar com a realidade, né, com a história, o histórico do voleibol em Pelotas. Lá tu treinas a equipe feminina e masculina também? Exatamente, lá eu tenho trabalho com a equipe feminina, terças e quintas, são 2 vezes por semana, a nossa equipe adulta, né? É um adulto que na verdade ele não é adulto na sua totalidade, porque nós temos meninas abaixo de 18 anos. Para o voleibol, acima de 18 anos é a categoria juvenil. Então, como infelizmente assim, nós não temos tantos horários disponíveis, a gente tem que acabar juntando as categorias. Então, numa mesma equipe, acabam tendo pessoas que são, por exemplo, da categoria infanto, da categoria juvenil e também da categoria adulto. Como é que funciona o trabalho lá? O pessoal se inscreve e começa a treinar e faz avaliação, verifica se tem aptidão, como é que é? O interessante primeiro é verificar a aptidão, né? Eu coloco que o importante, além da aptidão, é ter vontade, porque já vimos vários exemplos de pessoas, de meninos lá que eu consigo detectar que tem um grande potencial a ser desenvolvido, mas falta aquela vontade de desenvolver, né? Eu costumo dizer que não existe vitória sem sacrifício, sendo que sacrifício não significa somente o sacrifício, mas a dedicação à preparação. E alguns jovens, alguns adolescentes têm dificuldade para entender a importância dessa dedicação à preparação. Então, infelizmente, a gente não tem um número elevado assim, de adeptos, de praticantes, mas felizmente a cada mês está aumentando o número de praticantes. Inclusive no período da tarde é o pessoal que está na iniciação, gente que até já conseguiu bons resultados aí na cidade, comprovando a qualidade do trabalho que é feito lá dentro do Clube Brilhante. Existe assim uma diferença entre talento e técnica, né? Nem todo mundo tem talento, mas técnica é possível de se desenvolver, quer dizer, desde que haja uma dedicação e um empenho.
uma boa orientação também, né? No caso lá, vocês têm quais as turmas, quando tu disse que reúne, né, as turmas, faixa etária, como é que funciona isso? Quais as categorias, de que idade até que idade? Bom, segundas, quartas e sextas nós temos a iniciação, tá? Que é das 13h30 até as 14h30. É de 9 a 12 anos, tá? Das 13h30 às 14h30, 9 a 12 anos, com a professora Bianca. Depois das 14h30 às 16h, aí nós temos o pessoal da categoria infantil, que é o pessoal de 13, 14 anos até 16 anos. Então, em sua maioria, são meninas. Trabalhamos à tarde, segundas, quartas e sextas, a maioria com meninas, mas também temos espaço para as meninas, já que o voleibol é um esporte que não tem contato. Então, nessa fase que você está iniciando, que está aprendendo a técnica, está aprendendo os fundamentos, não tem tanta complicação você trabalhar com ambos os sexos no mesmo espaço. Às vezes até se tem um bom ganho em relação às meninas. E a partir daí depois a categoria juvenil, é isso? Aí depois temos à noite, 20 horas, terças e quintas, juvenil e adulto, que é feminino, das 20 às 21h30. E das 21h30 nós temos o juvenil e adulto masculino. Existe um período, Anderson, para que as pessoas, os interessados, crianças, os jovens, enfim, procurem vocês, olha, eu quero treinar, quero ver como é que é isso. Existe um período do ano ou a qualquer instante, a qualquer momento a pessoa pode se candidatar, chegar lá e... Olha, em 2011 está por livre demanda, entendeu? Então a qualquer momento a pessoa, o interessado, chega lá, então olha, eu quero saber como é que funciona, como é que é o projeto, o que vocês pensam. E aí a gente faz o quê? Uma aula experimental. Tá? Porque de repente a pessoa diz, eu tenho experiência, já joguei em vários lugares e tal, mas só que, por exemplo, o pessoal da noite é um nível competitivo. Principalmente o masculino, que eu não sei se eu acertei o horário, que é das 21h30 às 23h. Tá? Então o pessoal chega, não, pois já joguei, mas aí quando vê o masculino em quadra, algumas pessoas dizem, não, mas para isso aí é profissional para mim. Tá? Então é interessante, antes de fazer a matrícula, passar na quadra, conversar com a gente, fazer essa aula experimental, até porque mesmo naquele momento a pessoa não tendo condição de estar no mesmo nível daqueles que estão em quadra, nós acreditamos que com dedicação, que com trabalho, com treinamento, essa pessoa pode se desenvolver e ocupar o espaço daqueles que estão em quadra, conquistar o seu espaço ali. Nós temos bons exemplos disso lá. Quando tu diz assim que não tem muita procura, né? O que se deve isso? É uma falta de divulgação ou até mesmo uma questão cultural? Por que isso não acontece? Porque a gente tem visto assim que o esporte em si, o vôlei, ele está sendo muito divulgado em termos de Brasil, de seleção, os bons resultados que tem encontrado, tanto o vôlei de equipe quanto o vôlei de praia, por exemplo, né, de duplas. Como é que, o que tu acha assim que acontece que não desperta essa vontade em muitos jovens? Olha, no meu entendimento, tem o fator econômico, tem o fator social, tá? Porque o que acontece? Até 2002, 2003, nós tínhamos 3 clubes na cidade trabalhando com voleibol e, sei lá, 5 equipes pelo menos em cada naipe, no masculino, no feminino e tal. E aí de 2003 para cá houve o fechamento da ABB, né? Outros clubes também pararam de trabalhar com voleibol. Então essa questão econômica da continuidade daqueles que já existiam e também depois daqueles que têm interesse em praticar o voleibol. Porque lá no Clube Brilhante, o que acontece? Infelizmente, nós ainda não temos um patrocínio, não conseguimos ainda patrocinador. Então, o patrocínio, a verba que a gente usa para viajar, para atravessar o estado viajando, pagar o transporte e tal, essa verba vem de onde? Ela vem das mensalidades que são pagas pelo pessoal que está praticando. Então, isso, na verdade, é o que acaba sustentando o voleibol do clube. É claro que o clube dá infraestrutura, dá material, dá uma quadra adequada, dá
material oficial, entendeu? Material profissional, poste para a rede, as bolas, tudo isso. Mas já essa outra questão assim que envolve mais as competições, os deslocamentos, aí isso depende de uma verba que é aquela história do saco sem fundo, né? Se você só botar dinheiro, o saco estiver sem fundo, vai se espalhar e aí acabou. Né? E a questão de patrocínio é complicada? Olha, eu digo que ela é complicada, mas eu digo que ela passa também por uma questão de organização e questão de vontade, tá? Organização no sentido assim, ó, de que quem chega para solicitar o patrocínio tem que chegar com algo estruturado. Né? Não é, vou pedir uma verba para disputar um torneio ali na esquina, ou daqui a 400 quilômetros, ou na serra. Né? Hoje em dia as empresas elas estão mais estão com um olhar diferenciado em relação ao patrocínio. Então é diferente de outros tempos, que o empresário chegava, toma aí, pega e bota o nome na camiseta e virava as costas. Então eu penso que primeiro isso, essa questão organizacional, de você chegar com mais conteúdo, né, realmente com um projeto. E várias pessoas falam, eu tenho um projeto, mas você vai ver o projeto sabe, não tem um cunho social também, né, carece de um cunho social. E é uma coisa que eu vejo que é muito importante para quem coloca o dinheiro, para quem patrocina, que é um retorno de mídia. Você tem que oferecer um retorno interessante. Na medida em que isso não acontece, aí fica mais difícil de captar recursos. Mas é isso, assim, eu acho que um outro ponto nevrálgico, assim, acho que algo que vai fazer a diferença no voleibol da cidade é quando as pessoas pararem de trabalharem sozinhas. Eu penso que a partir do momento que pelo menos 2 profissionais conseguirem se juntar, a gente vai ver um salto no... Mas como será isso, hein? As pessoas trabalhando mais separadas, se estivessem mais juntas. Vamos entender isso no próximo bloco. Logo após o recadinho da nossa querida Farmácia Natura, já voltamos com a matéria do Anderson, dando continuidade, vai explicar isso aí direitinho pra gente. Voltamos já. Sua saúde merece confiança. E para gerar confiança é preciso saber unir história e tecnologia. Juntando a esta fórmula compromisso socioambiental e responsabilidade. Uma fórmula que faz sucesso há tantos anos só poderia ter um resultado. Farmácia Natura. Sua saúde, nossa história. Agende sua visita.